Olá, galera. Espero que todos vocês estejam bem. Vai começar agora mais uma aula de história. Se a gente tivesse nas aulas presenciais, estaríamos aí comemorando, né? Fazendo aí diversos debates e diversas reflexões, rodas de conversa, né? E eventos em Itabaianinha sobre a Semana da Consciência Negra. Então, não se comemora a consciência negra. Na verdade, é um processo de reflexão sobre a consciência negra. Então, eu preparei essa aula aqui para a gente entender mais um pouquinho de como a consciência negra ela foi entendida e ela foi colocada em prática em diversos momentos da história do Brasil. Tranquilo? Esse conteúdo ele estará nos nossos conteúdos das aulas presenciais. Então, ele vai ser aqui aplicado no modo online. Seja bem-vindo e, para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. Consciência Negra, uma atitude diária. A reflexão, enquanto lei, né, é comemorando dia 20 de novembro. Mas é uma atitude nossa e tem que ser uma atitude diária, posta todos os dias. Por quê, professor? Porque ainda o racismo, ele existe na sociedade atual, em todos os espaços da comunidade, em todos os espaços que a gente frequenta. Então, o racismo ele ainda existe, ele ainda está vivo. E o racismo ele é um dos responsáveis pela morte e pela perseguição de diversas pessoas que, de certo modo, os nossos antepassados morreram e derramaram seu sangue tentando combater o racismo. Mas que essa luta ela deve ser continuada, né, para combater mais ainda o racismo. O racismo que existia lá no Brasil colônia tem suas raízes no Brasil colônia, mas se perpetua nos dias atuais. Teve uma nova roupagem, é como se fosse que mudou de roupa, né? Mudou os modos de racismo, mas que de fato a essência racista, as práticas racistas ainda continua. Então, a consciência negra é uma atitude diária e não somente no dia 20 de novembro. Primeiro, como surgiu aqui o dia 20 de novembro? O dia 20 de novembro, galera, né, nada mais é do que foi uma lei criada, né, pelo Congresso ali para corresponder a uma data de reflexão e valorização da cultura africana, das danças, festas, culinária e crença. A data 20 de novembro foi escolhida por coincidir com o dia da morte do Zumbi dos Palmares. Quem foi o Zumbi dos Palmares? Um personagem importante, né? Que tinha lá nos quilombos do Palmares, que resistiu a diversas práticas de genocídio da população negra, né? E criou ali um espaço de sociabilidade entre os negros. Então, como uma alusão, como uma forma de homenagem, aí foi criado dia 20 de novembro por essa coincidência. E essa data também procura, de certo modo, entender o processo de resistência, lembrar de como os nossos antepassados, né, que como nossos ancestrais foram importantes nessa luta e que nós, enquanto seres humanos, devemos dar continuidade a essa luta também. Então, é uma valorização da cultura africana no Brasil. Tranquilo? Qual, professor? As danças, festas culinárias, crenças, costumes, né? Tudo isso que foi passado de geração em geração. Um fator importante nesse ponto, pessoal, é o processo de miscigenação brasileira. Como é que a gente valoriza a cultura africana sem entender o processo de miscigenação? Os negros eles foram trazidos de forma forçadas, né, da África para o Brasil. Aqui eles fizeram o quê? Foram escravizados, foram colocados nas senzalas, colocados nas plantações de café, nas plantações da cana-de-açúcar, no da borracha, do cacau, além de exercer outras atividades domésticas e pastoreia. Então, entender a consciência negra é produzir dois olhares. Um olhar para o futuro, em busca de uma sociedade melhor para os nossos filhos, nossas filhas, para os nossos parentes e até para nós mesmos,
mas também um olhar para o passado, entendendo como os negros eles foram colocados em situações, né, desumanas ao longo da história. Entende? Então, o Brasil ele foi formado, pessoal, através de 3 culturas. A população nativa, que vocês já conhecem, né, que é a cultura indígena, que já estavam aqui no Brasil. Então, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi conquistado pelos portugueses. Teve também a participação dos negros, né, africanos, e também, pessoal, dos europeus. Isso aí vocês já estão cientes, né? Que eu já venho trabalhando com vocês há um certo tempo, e eu acredito que também os outros professores também já tenham trabalhado com vocês. Então, o Brasil, atualmente, existe essa miscigenação. E essa miscigenação ocorre que não existe uma cultura superior à outra. A cultura europeia não é superior à cultura indígena ou à cultura africana. Essa mistura gerou uma identidade do Brasil. Então, por isso que o Nordeste é diferente do Sul, por isso que o Sul é diferente do Norte, e o Norte é diferente de outras regiões, tá? Eu trago para vocês essa imagem aqui, pessoal, que lança a reflexão, a ideia de resistência. Professor, mas o que é resistência? Pessoal, a primeira imagem aqui, resistência, é justamente você lutar, quando falo não é no murro não, viu, pessoal? Não é forma de violência, não. É você buscar conhecimento, é você defender, é você levantar bandeira, né, sobre um paradigma, sobre um padrão que a sociedade criou, né? A sociedade, ao longo da história, criou que a população branca, pela questão da cor, ela é superior à população negra. A partir do momento que eu se posiciono e digo que isso daí é uma ideia totalmente errônea, totalmente errada e pejorativa, eu estou sendo resistência, porque eu estou dando continuidade à luta dos meus ancestrais. Eu estou defendendo que a população branca não é superior à população negra, e a população negra não é superior à população branca. Na verdade, tem que existir uma igualdade, independentemente da cor, independentemente do gênero, independentemente da condição social, do que for. O negro não busca ser superior ao branco, mas o branco, ele, em determinados momentos, por isso que o racismo às vezes ocorre, ele tenta ser superior ao negro. Então, nós, independentemente de nossa cor, seja branco, seja negro, seja pardo, seja indígena, seja o que for, temos que se posicionar em busca de uma igualdade. Tranquilo? Muito bem. A segunda imagem é o processo, pessoal, de miscigenação, né? Esse processo de miscigenação é a cultura que se envolve, é a cultura que está inserida aqui. A gente deve analisar a essência do ser humano, o lugar de fala dele, né? Compreender a realidade do indivíduo e não julgar pela cor da pele. Certamente vocês já acompanharam nos meios de comunicação jovens que entram em determinados espaços, como no shopping, um espaço público, e é perseguido ali pelos seguranças, porque ele é negro. Isso é racismo, pessoal. Isso é uma prática racista. Aquele determinado indivíduo está sendo julgado pelo fato dele ser negro. E criaram essa ideia que ser negro é algo negativo. Eu estou aqui defendendo, pessoal, não é que a população negra tem que ser superior à branca, não. Eu estou defendendo que tem que haver uma igualdade e que o racismo ele deve ser acabado, deve ser o quê? Abolido. Então vamos lá. O objetivo, perceber a herança histórica de racismo como elemento presente na sociedade brasileira. O racismo tem suas raízes lá no Brasil colonial, logo que os portugueses chegaram nas terras brasileiras. Mas essa herança histórica se perpetua nos dias atuais. Tranquilo? Professor, e existe racismo nos dias atuais? Existe sim. Com a nova roupagem. O racismo que existia no Brasil colônia era um. O racismo que existe nos dias atuais é outro. Mas que, de fato,
Independentemente de como ocorra, o racismo, ele existe. Entende? E que traz consequências graves para a vítima. Seja consequência física, porque às vezes eleva ao estado de violência, como também a questão da pressão, da violência psicológica daquele determinado sujeito. Entende? Então, é importante a gente entender esse tema para que a gente consiga ser seres humanos melhores e que quando a gente presencie determinadas práticas, a gente não silencie e a gente deve sim levantar as nossas bandeiras. Um outro elemento importante que vocês têm que entender também são os movimentos negros. No Brasil, hoje, existem diversos movimentos sociais que defendem a causa negra, como também existem diversos movimentos sociais que defendem a questão, sobretudo, da mulher, do empoderamento, da negritude, né? Ou, se não, que representa as causas mais sociais. Os movimentos sociais, ao longo da história, tiveram uma participação e uma importância muito tremenda, uma ótima participação, tá? Como, professor, foi através dos movimentos sociais que determinadas leis foram aprovadas, desde a abolição da escravatura, como também a Lei 10.639, que vai colocar nas salas do Brasil o ensino obrigatório de história e afro-brasileira. Pessoal, anteriormente a 2003, antes de 2003, o ensino de história não era obrigatório. Algumas escolas tinham, outras não tinham. Depois de 2003, depois da Lei 10.649, o ensino de história passou a ser obrigatório. Por quê, professor? Porque o ensino de história permite o quê? O que é que permite o ensino de história? Pense aí um pouquinho. Pessoal, permite desconstruir algumas ideias. Permite a gente combater as práticas racistas, porque ali o aluno, né, nós, na verdade, como um todo, estamos tendo conhecimento sobre os momentos da história, sobre como a prática racista está presente. Então, os movimentos sociais, mais uma vez, têm participação importante dentro desse processo. Os movimentos sociais geraram pressão para que os políticos ali criassem leis, criassem projetos que fossem colocados em prática para combater a prática racista. Eu trago para vocês aqui, pessoal, algumas frases racistas que estão presentes nos dias atuais. Quem me conhece sabe que o meu cabelo, ele é black, é porque hoje eu amarrei, né? Mas o meu cabelo, ele é black, tá? Mas eu já sofri racismo em alguns espaços, né? Mas também já presenciei racismo contra os meus colegas. Professor, mas de fato o racismo existe? Sim. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas frases que estão presentes no nosso dia a dia, que as pessoas falam para a gente, e às vezes a gente passa despercebido, acho que durante tanto momento da história, né? Acho não. Acredito que durante tantos momentos da história foi posto isso, e isso foi se tornando algo comum, e que esse comum deve ser cortado, porque esse comum se tornou racista. A primeira frase aqui, pessoal, esse primeiro quadradinho aqui, é: você não é negra, você é moreninha. Moreninha? Não, não existe a cor moreninha, pessoal. Ou é negro, ou pardo, ou branco. Aqui é um eufemismo, uma figura de linguagem para tentar amenizar a cor negra, para tentar inferiorizar a cor negra. Moreninha. Moreninha é uma palavra, pessoal, que não existe. Se vocês pararem para pesquisar ou buscar, perguntar seu pai e sua mãe, pai, no IBGE existe a palavra moreninha? Não existe moreninha. Não existe a palavra loirinha, galeguinha. E por que tem que existir a palavra moreninha? Então, tem que parar para pensar, porque aqui, de certo modo, é uma frase
que tem um peso um pouco racista. Talvez a pessoa fale sem nenhuma maldade, mas, de certo modo, tem um peso racista. Segunda frase, por que você não penteia o cabelo? Pelo fato, já vieram me perguntar por que eu não penteio meu cabelo. Então, para o meu cabelo ser aceito pela sociedade, eu tenho que pentear o meu cabelo. Não, porque o cabelo ele pertence ao meu corpo, né? O cabelo, para mim, cada um tem uma concepção de cabelo. Muitos entendem cabelo apenas como uma parte do corpo, né? Mas eu entendo o cabelo como, de certo modo, um sinônimo de liberdade. Quando nossos cabelos estão soltos, eles voam, né? Você sente o vento. Então, é os nossos ancestrais, né? Não é uma cultura de agora, pessoal. Isso não é uma cultura de agora. Pelo contrário, o que se é colocado aqui é que o racismo ele está presente nas linguagens, ele está presente nas falas. Tranquilo? Por que você não penteia o cabelo? Então, como falei, para você ser aceita na sociedade, você tem que pentear o cabelo. Você tem que ter o cabelo liso. Não, não. Quem determina o tom de cabelo, o modo de como você quer usar o cabelo, é você e não a sociedade. Outra frase, pessoal, aqui. Não sou racista, tenho até amigos negros. Isso é uma frase racista. Ah, eu não sou racista. Até tenho amigos negros. Então, para não ser entendido como racista, você tem que ter amigos negros. Eu já ouvi essa frase em um espaço acadêmico, tá? Durante um determinado momento, quando eu estava estudando. Mas agora aqui é mais um relato. Já fui vítima de racismo. No momento eu me silenciei porque eu não entendia nem o que era racismo. Eu tinha apenas 16 anos, quando eu estava sentado em uma praça pública e uma senhora me dirigiu e falou bem assim: lhe peço licença, porque você não tem cara de quem estuda. Você não vai mais para lá um pouquinho, você não tem cara de quem estuda. Nunca vi um moreninho estudioso. Isso daí foi uma frase que me disseram. Uma frase racista. Uma frase racista. Tá? Totalmente racista. Mas eu tenho certeza que vocês também já presenciaram o racismo. Entende? De algum modo, seja na linguagem ou qualquer outra forma. Apelidos, pessoal. Cabelo de Brombil é apelido racista. Bucha de canhão é apelido racista. Talvez eu estou falando aqui e certamente alguns vão dar risada. Mas essa risada, ela deve ser, de certo modo, coibida. Porque ali por trás existe uma pessoa que está sendo vítima de um mal avassalador, que é o racismo. Pessoal, o que é brincadeira? Brincadeira é quando duas pessoas compartilham o riso, compartilham a gargalhada. Agora, apenas quando eu falo alguma coisa e apenas eu dou risada e o outro é inferiorizado e o outro é discriminado e eu dou risada por isso, isso, pessoal, não é brincadeira. Isso aí é discriminação, pode evoluir para preconceito ou, se não, para o racismo, tá? Outras frases, você é uma negra bonita, porque tem um nariz fino. Então, se ela não tivesse o nariz fino, ela seria uma negra feia. Olha a reflexão. Entende? Outra frase, pessoal, aqui, ó. Eu não tenho preconceito. Minha empregada é negra e todos adoram ela. Ah, então só porque ela tem a empregada negra, aquela pessoa não tem preconceito, não tem discriminação. Nada a ver. São frases que carregam um tom racista, tá? O que eu quero de vocês, pessoal? Nossa aula já está encerrando aqui. O que é que eu quero de vocês? Na atividade, que está logo aqui abaixo, não esqueçam de fazer. Que vocês me relatem cenas, que vocês me relatem situações que vocês presenciaram racismo, preconceito ou discriminação. Eu quero que vocês me relatem isso.
desabafem por meio dessa atividade, do mesmo jeito que eu tentei trazer aqui para vocês, não necessariamente uma aula, mas uma roda de conversa, né, de modo online, que vocês entendam que eu já sofri preconceito pelo meu cabelo, que eu já sofri discriminação pela minha condição social e que outras pessoas que vivenciaram situações como a minha possam falar, né? Que a voz dessas pessoas sejam ativas, que levantem a bandeira da paz e a bandeira da igualdade. Então, para encerrar a aula de hoje, eu peço para vocês fazerem a atividade que está logo aqui abaixo e eu vou deixar justamente essa mensagem. O meu empoderamento vem de dentro de mim. Quando me olho no espelho, reconheço quem sou e a força que tenho. Não é a sociedade que vai definir quem eu sou. Quem vai definir quem eu sou é justamente a minha própria essência. Não esqueçam de fazer atividade, né? Que seja dia 20 aí, seja essa semana seja um processo de reflexão sobre as nossas práticas, nosso dia a dia, tá bom? A atividade está logo aqui abaixo. E até, pessoal, a nossa próxima aula. E eu espero que todos vocês tenham gostado, tá bom? Valeu!